Boa tarde a todos, né? Todo mundo já está um pouco cansado, né? O final da tarde. Queria agradecer a organização do Medinesp, na pessoa do Dr. Gilson e do Dr. Luiz Felipe, pela oportunidade. Depois de todas essas palestrantes que me antecederam, né, com as suas palestras brilhantes e muito reflexivas, depois que a Cacilda falou a gente tem medo de morrer, e agora eu venho falar sobre estresse e doenças cardiovasculares, que é a doença uma das coisas que mais mata no mundo moderno. Então, o meu título é Estresse e doenças cardiovasculares, da emoção à lesão. Hoje em dia, ninguém deixa de falar a palavra estresse. Nós falamos, estou estressado aqui, estou estressado ali, a gente às vezes nem sabe exatamente o que significa estresse. É uma palavra que está muito na nossa rotina. E às vezes a gente nem consegue identificar exatamente se a gente está ansioso, se está cansado, não, está estressado. Então, eu vou tentar passar nesses minutos aí algumas coisas que são importantes até para que a gente se conscientize e consiga conviver melhor com o estresse, já que nós não podemos evitá-lo, né? A nossa vida é feita de pequenos estresses. Se não fosse assim, né, a nossa espécie não teria sobrevivido. Então, vamos começar aqui. Não se pode falar de estresse, né, sem falar na emoção. Tudo começa na emoção. A emoção constitui uma classe de fenômenos que, sentidos como internos, trazem ao mesmo tempo manifestações ou sinais externos. Somáticos, quer dizer, que a gente sente no corpo físico, e comportamentais. Amor, medo, raiva. A teoria de MacLean, que foi um estudioso, ele diz que o sistema límbico nosso é o mediador desse processo emocional. E esse sistema límbico, ele está representado aqui nessa região amarela aí, dentro do nosso cérebro. O papel das emoções qual é? Nós temos uma evolução em 3 cérebros. O primeiro cérebro, essa foi essa classificação de MacLean que a gente usa bastante. Cérebro do réptil, né, o nosso cérebro mais instintivo. O sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, já foi até falado, e nós adquirimos esse neocórtex maravilhoso aqui, que é representado aqui pelo cinza, que é o nosso racional. Esse terceiro cérebro, ele coloca os nossos sentimentos em palavras. Ele faz que a gente tenha a experiência emocional. Ele gera o mundo do pensamento, da fantasia, da imaginação, dos desejos, do raciocínio e da reflexão. Portanto, ele nos diferencia, por exemplo, de um cão. Porque ele nos faz poder imaginar alguma coisa, desejar e mesmo fantasiar. Qual é o papel das emoções? As emoções, elas têm um significado. A expressão de uma emoção, ou seja, o que ela significa para mim. Uma avaliação dessa emoção é o sistema límbico que vai fazer por mim. Ele vai me dizer se ela é boa para mim ou ela é ruim. Ou ela representa o bom e o ruim para mim. E ela me faz ter uma atitude comportamental ou adaptativa a essa emoção. Qual é o objetivo final de tudo isso? É a nossa autopreservação ou preservação da espécie. Por quê? Vai exigir de nós um comportamento, uma ação. Então, o papel das emoções é necessário que ela vai traduzir um sinal, um sintoma, físico ou comportamental, como parte de um processo emocional. Ela reconhece a função expressiva e adaptativa ou de enfrentamento. Ou seja, eu tenho a emoção, eu vou dar uma resposta. Eu vou me adaptar a ela, eu vou ter uma resposta de enfrentamento. Vocês vão ver o que significa isso, porque isso na nossa vida diária é uma coisa muito importante. A gente precisa se adaptar e rápido, às vezes. Uma das manifestações dessas emoções, que essas emoções geram, é a cardíaca, seja ela funcional ou orgânica. Eu vou me ater à cardíaca porque, enfim, o nome da palestra é esse, estresse e doenças cardiovasculares. Então, as emoções nós avaliamos da seguinte forma, ou elas são positivas ou elas são negativas. A resposta adaptativa das emoções altera a nossa qualidade de vida,
que favorece o desenvolvimento patológico ou agrava patologias pré-existentes. Ora, é muito bom ter uma emoção positiva. É tudo de bom. Ela nos faz sentir melhor, ela nos faz buscar o exercício, ela nos faz pensar em cuidar do corpo físico, ela nos faz pensar na parte espiritual. As emoções positivas, elas nos levam a um comportamento positivo. No entanto, as emoções negativas fazem exatamente o contrário. Nós podemos ter controle sobre as emoções negativas? Não, nós não temos controle, mas nós podemos, às vezes, amenizar os efeitos das emoções negativas. Então, esse cara aqui, ó, o Anseli, ele estudava medicina ainda bem jovem, quando ele começou a pensar que tinha uma série de sintomas que se apresentavam nos pacientes de forma repetitiva e que deveriam ter algum significado. Anos depois, ele conseguiu descrever o conceito de estresse e síndrome geral de adaptação em 1936. Ou seja, o estresse acontece e eu faço essa adaptação. Isso foi a descrição dele. O que é o estresse para eles? E ouçam bem, tudo aquilo que pode manter o organismo em tensão e inquietude, em mal-estar e sofrimento. O estresse, do ponto de vista físico, pode ser através de cirurgias, traumas, infecções, etc. O estresse, do ponto de vista psicoemocional, são situações de insegurança, ameaças ou perdas, luto, aposentadoria, separação. Enfim, vários tipos de estresse nós somos submetidos no nosso dia a dia. A ansiedade, ela é um reflexo emocional do estresse. É necessário que a gente tenha esse grau de ansiedade, que não seja patológica, não chega a ser patológica. Por quê? Porque a ansiedade, ela nos faz tomar uma atitude. Quando ela é nociva, ou quando ela é demais, ela vai produzir uma falência da capacidade de adaptação. Então, eu fico esgotado diante daquele estresse, eu não consigo me adaptar, ou seja, o meu organismo não consegue dar uma resposta, e também a parte emocional, eu entro numa fase de esgotamento. Vocês vejam a diferença dos ancestrais nossos das cavernas e o homem moderno. O que o ancestral nosso ele precisava se preocupar? Com a natureza, com os animais ferozes, com coisas que eles não entendiam. O que nós hoje nos preocupamos? Hoje, o objeto do perigo está dentro de nós. Dorme e acorda conosco e não é localizável no espaço e no tempo. Isso está muito relacionado ao que a gente pensa, né? Os nossos pensamentos, como a gente encara os desafios da nossa vida diária. Então, na fase de esgotamento, temos alterações físicas, como o descontrole da pressão, alterações no ritmo cardíaco, no sistema imune, descontrole da glicemia, que é o açúcar, etc. E quais as alterações psíquicas? Estados de apatia, desinteresse, desânimo, pessimismo, insegurança e medo em relação à vida. Aqui é a glândula hipófise. Ela faz parte do eixo hipotálamo-hipófise, que é onde se dá, naquele sistema límbico que eu mostrei, a resposta ao estresse. Na verdade, quando nós temos uma emoção e desencadeia essa resposta ao estresse, é uma revolução de hormônios, há uma grande liberação de substâncias no nosso cérebro que vão lá dar a resposta que nós precisamos. Então, começa o estresse com uma certa ameaça, que pode ser uma coisa real ou uma coisa da minha cabeça. Por exemplo, quando um gato encontra um cachorro, é real o medo que ele tem. Mas ele não fica pensando que depois, na próxima esquina, ele pode encontrar outro cachorro. E nós, acontece exatamente isso. Às vezes, a gente age achando assim, bom, já aconteceu, vai acontecer. Então, nós nos preparamos. Começa com uma ameaça que pode ser essa e vai num crescendo. O organismo entra em alerta, o cérebro recebe essa informação, o nosso sistema límbico decodifica essa emoção, o que ela significa e um monte de coisas vão acontecer.
através do hipotálamo e da hipófise, usando várias coisas no organismo, como as glândulas suprarrenais e o nosso sistema imune. Então, nós chegamos a uma resposta. Então, o estresse pode ir crescendo. Esse sistema límbico aqui, que eu falei agora do eixo hipotálamo-hipófise, é muito interessante, porque o hipotálamo, ele comanda, liberando para a hipófise, e libera um fator que se chama corticotrofina. Ele é um manda-chuva. Se bem que no livro do Décio, Andoli Júnior, o último, então, ele diz que quem comanda tudo isso aqui é a glândula pineal. Mas, por enquanto, o que nós sabemos é que o hipotálamo, ele manda uma ordem para a hipófise, através da corticotrofina, dizendo, olha, te prepara porque está acontecendo alguma coisa. A hipófise tem 9 hormônios, mas eu vou falar para vocês do ACTH, que é o adrenocorticotrófico, porque isso exemplifica como que as coisas funcionam. Esse ACTH, ele vai lá na glândula suprarrenal, nas duas que a gente tem acima do rim, e diz, libera cortisol, libera catecolaminas, porque a criatura está precisando de ajuda. Vocês veem que todo esse mecanismo ocorre em fração de segundos. É lida a nossa emoção, é decodificada, e nós temos uma liberação de hormônios. Mas também o hipotálamo, ele vai e ativa o nosso sistema nervoso autônomo, que é liderado pelo parasimpático e pelo simpático. Quem entra em ação quando nós temos uma reação ao estresse é o simpático. Depois nós vamos ver as ações do simpático. Toda essa relação hipófise-sistema simpático e o hipotálamo com seu sistema límbico agem no sistema imunitário. Você já deve ter ouvido falar naquele eixo psico-neuro-imunológico, né? Porque é uma reação, o sistema imunitário também participa dessa reação ao estresse. Para vocês terem uma ideia, quando esse cortisol é liberado, ele freia aquelas células aquelas células que nos protegem. Por quê? Porque pode ser um evento rápido. Então, ele diz assim, olha, não precisa agir, viu, leucócito, que são as células que nos defendem, os linfócitos. Fica quietinho aí que eu vou tentar resolver. Mas em casos, quando o estresse é por mais tempo, esse sistema imunitário, ele entra em ação. Então, não é novidade para nós que quando uma pessoa entra num processo de estresse, ou ele permanece mais tempo, o sistema imunitário dele também fica comprometido. E eu queria lembrar que a nossa glândula pineal está nesse mesmo local no cérebro, tão estudada pelo Dr. Sérgio Felipe. É essa glândula que nos conecta, né, com a espiritualidade. Então, a emoção, ela pode nos levar à lesão. De que forma? Eu mostrei para vocês esse mecanismo do estresse, e selecionei algumas coisas aqui que podem significar doença. Porque a gente pode ter muitos sintomas. Palpitação, taquicardia, a glicose que se altera, a pressão que se desregula. Mas isso pode ser por um período muito curto. Isso faz parte da resposta que a gente está tendo naquele momento. Mas quando isso se mantém por mais tempo, então isso pode realmente ir para o orgânico e causar doenças. As doenças do coração, basicamente, são divididas em congênitas, né? São aquelas que a pessoa já vem com algum problema no órgão, né? A doença já, ou aquelas adquiridas. Eu escolhi 2 coisas para falar, que são muito comuns, as arritmias e as doenças das coronárias. E deixei também para abordar a hipertensão arterial sistêmica, porque sendo uma doença sistêmica, ela sofre bastante com os nossos problemas de estresse. Então, o coração, ele tem um atributo simbólico fantástico, porque a gente acha que ama com o coração, que é no coração que dói, que a gente sofre no coração. Isso aqui é tão importante que representa simbolicamente dentro da nossa cultura o amor, as qualidades e valores. Isso está intrínseco em nós. Quanto mais duradouro e intenso for o estresse, maior a repercussão sobre o sistema cardiovascular.
E se houver um defeito constitucional prévio, o coração estará mais vulnerável. Ou seja, se eu já tiver uma patologia, eu vou estar mais suscetível a essas alterações. Então, vamos falar um pouquinho sobre as arritmias. As arritmias significam assim, o coração tem um ritmo normal, que se chama ritmo sinusal, e as arritmias são alguns batimentos fora desse ritmo normal. Podem ser arritmias muito benignas, como as próprias palpitações, que o paciente diz assim, ai, meu coração de repente começou a bater. Como diz ali, o susto que acelera o coração, o amor que faz o coração disparar, o coração que salta pela boca. Quantas vezes a gente diz essas mesmas coisas? Fiquei com o coração na mão, fiquei com o coração que parece que ia saltar pela boca. E não podemos esquecer que as arritmias também aparecem na depressão. Geralmente, esses pacientes têm dificuldade de manifestar sentimentos e emoções. Olha a importância desse sintoma dando o seu alerta. Olha, alguma coisa não está bem. Ele chama a nossa atenção. Presta atenção que alguma coisa não está indo bem. Por quê? Essa dificuldade de manifestar, porque somos racionais e não nos permitimos extravasar as coisas do coração. O batimento cardíaco, ele se acelera e força a pessoa a ouvir seu coração. Olha, presta atenção que alguma coisa está acontecendo. O estresse emocional, ele pode precipitar arritmias ventriculares e mesmo a morte súbita. Você já ouviu aquela pessoa que estava vendo o jogo do seu time predileto e morreu subitamente? Né? A gente já ouviu histórias assim, né? A ira e a raiva, né, é um estado emocional que se associa à isquemia miocárdica e arritmias mais graves, com mais frequência. Então, gente, vamos tirar a raiva da nossa vida, vamos amar muito, né, que a gente vai diminuir esses riscos aí. E o que falar sobre a depressão? A depressão aumenta a incidência de arritmias ventriculares, porque o nosso sistema nervoso simpático, aquele que eu mostrei lá no início, ele é ativado por meio da conexão entre o córtex pré-frontal, a amígdala e, de novo, o hipotálamo. Antes de entrar na hipertensão arterial sistêmica, eu não sei como é que está o tempo, eu não quero... Mas eu queria só dizer para vocês o seguinte, com relação às arritmias, eu vou contar uma historinha pessoal, assim, não vou demorar muito. Mas assim, ó, em 92, 93, eu já era cardiologista e comecei num processo de divórcio muito complicado. Eu comecei, de repente, a ter arritmias, que eu, obviamente, não valorizava. Porque era um momento de estresse, né? E, bom, o estresse faz coisas incríveis, e eu não procurava um médico, porque achava que tudo era pelo estresse. Mas a coisa foi num crescendo tal que eu não conseguia mais fazer de conta que não estava ouvindo aquele coração bater demais, né? Então eu fui num colega meu e deitei lá na cama e disse para a secretária, faz um eletrocardiograma porque eu acho que eu vou morrer. Meu colega teve uma urgência nessa hora e saiu do consultório. E ela me entregou o eletrocardiograma. O meu eletrocardiograma era tão feio, mas tão feio, que eu disse assim, vou morrer. Não, porque eu vi muita coisa feia, mas eu não fiz o diagnóstico que estava ali na minha cara, que era uma síndrome de pré-excitação do coração. Uma síndrome congênita, que eu convivi 32 anos com ela. E ela nunca me incomodou. Bastou entrar num processo de estresse tal que ela, apareceu. E ela me chamou a atenção, fez prestar atenção, que além da parte psicológica de toda a situação que eu estava passando, o físico também estava se manifestando. Então, a gente não pode desvalorizar os sintomas. A gente tem que ir atrás do sintoma, porque ele pode nos fazer chegar a um ponto melhor ainda, que é ultrapassar a questão do físico e procurar respostas na parte espiritual também. A hipertensão, que é outro dos temas que eu escolhi,
A hipertensão, ela é multifatorial, ou seja, muitos fatores. Quando a gente não sabe de onde é que saiu aquela hipertensão, a gente diz para o paciente, é primária ou é essencial. É uma elevação da pressão arterial acima de um limite tolerado. A regulação da pressão arterial é uma tarefa adaptativa bastante complexa, porque naquela reação do estresse é assim que acontece. Os fatores psicossociais ou do estresse têm um papel relevante. E a emoção é a ativação do simpático. Então, por que a pessoa tem o sistema nervoso central e particularmente simpático? Vários fatores ambientais, genéticos. A hipertensão é mais frequente em pessoas do tipo psicológico ansioso, deprimido. A hipertensão secundária é só para entre 10% dos pacientes. Há uma percentagem na hereditariedade e ambientais, a ingestão de sal. Eu estou correndo um pouquinho porque me avisaram que tem 5 minutos. A ativação do sistema simpático olha o estresse, as catecolaminas. O que fazem as famosas catecolaminas? Está aqui, ó, é um horror. Elevam a pressão arterial, a frequência, aumentam o débito, o consumo de oxigênio e a estabilidade cardíaca, fazendo com que apareçam as arritmias. Retenção de sódio e água, aumento da coagulação, da glicose, do colesterol. Vejam a quantidade de ações. Então, o estresse, a elevação da pressão arterial pode ser perfeitamente normal, desde que seja uma reação daquele momento. Mas no hipertenso, isso pode gerar uma duração maior, de mais tempo. Outra questão que se impõe é a vulnerabilidade de cada um de nós ao estresse. Então, os nossos fatores, nossas fontes de estresse não se resumem só aos fatores ambientais ou externos. Vou mostrar essa figura aqui, ó. Essa aqui sou eu, né? Diante de um computador eu fico assim. A outra lá está light. Então, para cada um de nós, a nossa vulnerabilidade é diferente. Então, o paciente valorizará mais como traumáticos ou menos conforme, né, os seus conflitos íntimos, as frustrações, as mágoas, sentimentos de perda e o seu universo existencial interior, que é importantíssimo. E agora, falando das doenças das coronárias, né, nós temos aqueles fatores que muitos de vocês já devem conhecer. Quais são os fatores de risco? Hipertensão, hereditariedade, sedentarismo, obesidade, diabetes, tabagismo, tensão emocional e colesterol elevado. A doença coronária pode ser pela angina, pelo infarto e pela morte súbita. Ela é muito comum no mundo todo, 34% de todas as causas de morte no Brasil, mas os homens atingem mais jovens, né, do que as mulheres, né? Tem uma ativação do processo inflamatório na parede coronária, também voltando àquele primeiro slides que eu falei do sistema imunitário. Aí, evitando a doença, quais são? Manejo dos fatores de risco e do processo inflamatório. Com uma tecnologia bárbara, medicações fantásticas, mas o que acontece? Continuamos com uma mortalidade ainda alta. Qual é a explicação para isso? Todas as diretrizes mundiais, as brasileiras dizem assim, muda teu estilo de vida, emagrece, caminha, come melhor, etc, etc. E se trata. Mas isso só não é suficiente. Cadê os fatores psicológicos, sociais e espirituais? Por enquanto, isso não aparece nas nossas diretrizes. Por quê? Porque a gente conhece a doença, mas a gente não conhece a pessoa. Então, não se reconhece a família, a importância da família, dos amigos, das perdas, do trabalho. Enfim, de várias coisas que constituem o nosso ser integral. E a outra coisa que eu queria falar, que é importante, é sobre o luto, que quando nós falamos que o estresse através das perdas. Esse trabalho foi feito lá em Porto Alegre, no Instituto de Cardiologia, pela psicóloga Patrícia Ruschel. Ela investigou pacientes que chegavam infartados e correlacionou se eles tinham tido uma perda anterior, recente. Pois bem, 7 pacientes foram avaliados e todos eles tiveram a perda do filho ou de um esposo ou da esposa. Então, se sabe que os enlutados são mais propensos a apresentar problemas de saúde, entre eles a coronariopatia. O luto é uma mudança para a qual não estamos preparados a aceitar, menos preparados a aceitar. Coloca em desconforto e geralmente altera as funções. Assemelha-se a uma ferida física. No resultado daquele trabalho, os pacientes eram perfil A, ansiosos, propensão a doenças cardíacas, um superego rígido com traços de hostilidade. Essa foi a conclusão do trabalho, aqueles pacientes estavam mais propensos a isso. Eles tinham um monte de fatores, mas eles tinham tido aquela perda. Então, ainda nos faltam evidências claras o suficientes
né, que digam que uma pessoa mais espiritualizada e conectada com sentimentos nobres possa mudar o rumo da doença. Mas alguns estudos avaliaram já que a crença e a espiritualidade na saúde do indivíduo, elas sim podem melhorar o rumo disso. Koenig e colaboradores avaliaram pacientes que faziam atividades religiosas e níveis séricos de interleucina e chegaram à conclusão de que quanto mais a prática religiosa, mais diminuem esses níveis séricos de interleucina, que são responsáveis no nosso sistema imunitário. Hammer e colaboradores, eles sim conseguiram mostrar que a atividade religiosa aí teve redução da mortalidade. 2 minutos, tá. Os achados sugerem que os aspectos da religiosidade promovem melhor controle da ansiedade e do estresse e hábitos saudáveis de vida. Luquete e colaboradores fizeram uma revisão sistemática avaliando o papel do tratamento espírita complementar. Olha só, o voluntariado e o afeto positivo estão relacionados à melhora da saúde. A imposição de mãos relacionada ao alívio da dor. Ainda alguns estudos faltam para avaliar melhor o papel da água magnetizada e a obsessão. Então, qual é a abordagem ideal do paciente que procura o cardiologista? É conhecer o paciente, saber com quem tu está lidando, saber o que ele faz, o que ele pensa, por que momentos ele está passando, como é que é a situação familiar, saber se ele tem algum conflito, ansiedade, elementos de depressão. Isso é tratar o ser integralmente. E avaliar qual é a espiritualidade, conversar com ele. Tu acredita em alguma coisa? Tu vai a alguma igreja? Eu sempre faço essa pergunta. Então, nós sabemos que na visão espírita, a relação corpo, perispírito e espírito. Esse é o paradigma médico-espírita. A saúde física é consequência da nossa subjetividade, reflexo dos nossos pensamentos e emoções, como substrato da alma. Aqui é uma passagem pela nossa história médica de Descartes, que fez um pouco de mecanicismo na nossa medicina, a da microscopia, o projeto Genoma, que não nos adiantou muito, né? Como contou ontem o Divaldo, nós e a ratazana temos pouca diferença. E depois a epigenética, que vem nos dizer que nós podemos mudar, sim, os nossos genes. O significado da doença é uma aprendizagem, uma necessidade de buscarmos a cura da alma. E o perispírito, ele imprime no corpo as qualidades ou falhas que acompanham o espírito, interferindo na mutação e transformação da matéria orgânica. Nós sabemos a lei da causa e efeito, e a medicina do futuro deve entender essa vinculação, essa visão holística, corpo, espírito, perispírito. Os órgãos estão subordinados à ascendência moral. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito. E na alma, com certeza, reside a fonte primária da cura. O médico espírita deve medicar o corpo sempre, né? Mas prescrever a prece, o desapego, o ajustamento da própria consciência, o controle dos impulsos menos dignos, a sabedoria através do estudo da meditação, né? E, sem dúvida, a prática do amor fraterno. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Mas para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Emmanuel, no Consolador, Francisco Xavier. Muito obrigada.